livro dos Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, eu quero ler a partir do versículo de número 4. Natanael, parece que mudou alguma coisinha. Não sei se está dando um eco para mim. Números 21, nós vamos ler a partir do versículo de número 4, do 4 ao 6. Amém, irmãos? A sua atenção, por favor. Diz assim o texto sagrado: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente, diga comigo, impaciente, no caminho. Falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há nem água, a nossa alma detesta esse miserável pão. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas, que os picavam, e morreu muita gente de Israel. Vem comigo para frente, segundo livro dos Reis, capítulo 18, segundo livro dos Reis, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Segundo livro dos Reis, você vai passar primeiro, segundo livro de Samuel, vai chegar aí no livro dos Reis, é no segundo livro, no capítulo de número 18, versículo de número 1 em diante. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, verso 1 diz assim: No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Fecha os olhos. Deus, em nome de Jesus, é a tua palavra que lemos e suplicamos ao Senhor, fale conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir a tua voz. Transforma o nosso coração pelo poder que habita nas Sagradas Escrituras. Não deixe, Senhor, que estejamos aqui com o nosso coração distante, com a nossa mente desligada deste lugar, mas que estejamos voltados para a tua voz. É o que eu oro no santo nome de Jesus. Amém. Se assente e dê um aplauso ao Senhor Deus no seu lugar. Meus irmãos, a sua atenção. Nós temos pouco tempo, então, por favor, fique atento ao que Deus tem para lhe falar nesse curto espaço de tempo. Eu quero pregar ao seu coração sobre este tema: quando a bênção de Deus se torna um ídolo para nós. Eu preciso, e já citei muito esta frase aqui neste púlpito, mas eu concordo com a frase famosa de João Calvino, que diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano, ele se predispõe, por muitas vezes, a construir os seus próprios ídolos. Certamente, no caminho com Deus, muitas bênçãos se achegam até nós. Andar com Deus na nossa vida, que nós somos cristãos, que confiamos em Deus, é perceptível. Nós percebemos o cuidado de Deus, as suas bênçãos derramadas sobre a nossa vida e a nossa família. Nós percebemos isso quando acordamos, o ar que respiramos, nós sabemos que é favor de Deus sobre nós.
o pão sobre a mesa, a família reunida, a saúde que temos, tudo isso são bênçãos de Deus para nós. O problema, meus irmãos, é que o evangelho comum que tem sido pregado por aí, ele tem um enfoque absoluto apenas nas bênçãos de Deus. Essas pessoas que recebem essas bênçãos, elas não estão preparadas para recebê-las, mas é porque não foram ensinadas. Parece crianças que recebem presentes de adultos. Eles não sabem como lidar com isso. É por isso que a proposta da Bíblia é falar não apenas de bênção. O culto cristão, ele não está focado em bênção, mas a bênção é um acréscimo que Deus propõe aos seus filhos. Mas a centralidade do culto cristão é nos ensinar, nos instruir, nos moldar e nos transformar à semelhança do Filho de Deus. Essa é a lógica das Escrituras. Porque se assim nós formos, se tivermos o coração como de Cristo, nós saberemos desfrutar das bênçãos, sem que essas bênçãos sejam um problema na nossa caminhada. Nós temos visto, e eu tenho certeza que você conhece alguém, que um dia recebeu uma bênção de Deus, mas essa bênção de Deus se tornou um problema na sua história. Esse texto que nós estamos diante dele traz um relato semelhante a isso. É a história do povo de Deus que recebeu uma bênção de Deus, mas ao longo da história essa bênção se transformou em um ídolo. É sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Números capítulo 21 é um momento muito interessante da história das Escrituras. É um daqueles momentos onde Moisés está levando o povo para a terra prometida. Eu te lembro que, segundo a lógica comum da contagem de pessoas, eram cerca de 2 milhões de pessoas. Moisés está conduzindo essas pessoas, e são inúmeras as dificuldades que ele tem para frente. Afinal de contas, eles se encontram num deserto. E no deserto já existem dificuldades naturais do ambiente. Por exemplo, o calor, o frio à noite, a fome, a sede, as roupas, tudo isso era um problema. Porém, para aqueles que conhecem a história, sabem que Deus se propôs em resolver cada um desses problemas. Se o problema era o frio à noite, Deus se fez como uma coluna de fogo para aquecê-los. Se o problema era o calor durante o dia, Deus manifestou-se numa nuvem, guardando o povo do arder do sol. Se o problema era as roupas, Deuteronômio vai nos comprovar que Deus fazia com que as roupas não envelhecessem em seus corpos. Deus cuida disso. Se o problema era a fome, Deus fez chover comida do alto. Se era sede, Deus fazia brotar água da rocha. Ou seja, ainda que eles tivessem problema, Deus foi cuidando de cada um desses detalhes, cada um desses problemas. Por quê, meus irmãos? Nós entendemos pelas Escrituras Sagradas e nessa caminhada no deserto, que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, trata-se de um Deus absolutamente organizado. Um Deus organizado. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Deus sabia que a única forma deles terem sucesso nessa caminhada, deles chegarem na terra prometida, era se a caminhada deles fosse organizada. Deus propõe a eles uma lei social, uma lei espiritual. Deus propõe a eles, meus irmãos, sobre cada tribo, o lugar de cada tribo, qual tribo vai na frente, é uma atrás da outra. Se você lê o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, você descobre que Deus, ele põe, cada tribo vai na frente uma das outras, como se fosse em fila. E elas também devem ter uma bandeira, um estandarte, mostrando onde a tribo começa e onde a tribo termina. Moisés não deveria gritar, ficar gritando para milhões de pessoas, mas haviam trombetas, e cada toque da trombeta identificava algo que deveria ser feito. O toque diferente indicava a hora de comer, a hora de adorar, a hora de levantar, a hora de caminhar. Ou seja, Deus tinha regras para as roupas, regras para a comida, regras sociais, regras até mesmo sanitárias. Deus ordena que cada um tivesse uma pá, para que quando fosse fazer as suas necessidades, cobrisse. Para quê, meus irmãos? Para não dar mosca, para não dar bicho, para não ter doença. Deus cuidadoso, organizado. Havia momentos, meus irmãos, que
eles paravam, e Moisés se separava para ouvir as instruções de Deus. Espera-se, meus irmãos, que os servos de um Deus tão organizado também sejam organizados. Espera-se, irmãos, que os servos de um Deus tão organizado amem as regras, os limites, pois isso nos mantém seguros, meus irmãos. É interessante, meus irmãos, nós olharmos para isso, porque, embora isso tenha sido estabelecido por Deus, o texto diz que tinha um outro problema, e não era problema de fome, não era problema de sede, tinha um outro problema, que a Bíblia diz que o povo tinha um coração obstinado. O coração do povo era duro demais, e o texto sagrado nos diz que os problemas externos Deus resolveu, mas o coração daquele povo continuava fechado. E num momento, capítulo 21, onde Moisés se separa para ouvir a voz de Deus mais uma vez, acontece que o povo fica impaciente. Meus amados irmãos, a organização de Deus às vezes incomoda. E esse povo fica incomodado com isso. Muitas orientações, muitas regras, muitas coisas. Aí o texto no capítulo 21 que nós lemos, diz para nós que o povo fica impaciente no verso 4. Só que essa impaciência não fica apenas no coração, mas o texto diz que eles vão externar. O texto diz que eles começam a falar contra Deus e contra Moisés. E mais, eles dizem assim: Deus nos tirou lá do Egito para morrer nesse deserto, para comer esse pão miserável. Meus irmãos, o pão que eles estão chamando de miserável é o pão de quando eles reclamaram de fome e Deus fez chover maná do céu. Um pão, meus irmãos, diferente, que a gente não sabe definir como que é isso, mas é algo produzido no próprio céu que Deus mandava. Eles olham para isso e dizem: é um pão miserável, é um povo ingrato. Meus amados irmãos, Deus fica irado. E nessa hora o texto sagrado diz que Deus envia serpentes venenosas para picar o povo. Note uma coisa: se você fizer uma pesquisa, você descobre que o deserto já era o habitat natural de serpentes. O comum era ter serpente no deserto. Ou seja, esse texto mostra para nós que, embora Deus tenha enviado, na verdade, eles ainda não tinham se deparado com serpente, é porque Deus estava indo na frente, guardando eles. Deus estava indo na frente, limpando o caminho para eles. Mas na hora que Deus se ira, Deus se propõe a tirar o time de campo. Deus se propõe a sair do caminho, meus amados irmãos. O povo, cansado do jeito de Deus, se propõe a fazer do seu próprio jeito. O povo acha Deus desnecessário. E aqui vem o pior dos juízos de Deus para o homem. Não se engane, esse é o pior juízo de Deus sobre os homens, quando Deus nos deixa a própria sorte. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 1, diz assim, que Deus abandonou os homens nos seus próprios caminhos. Esse é o pior juízo de Deus sobre o homem. É quando o homem faz o que ele quer. É quando Deus diz: eu não tenho nada contigo e nem você comigo. E as serpentes, meus irmãos, que começam a aparecer lá no meio do arraial do povo, o texto diz que começa a picar as pessoas. E as pessoas vão morrendo, muita gente vai morrendo. Foi até aqui que lemos. Porém o texto sagrado diz que o povo viu a besteira que fez. E lá no verso 7 em diante, eles vão recorrer a Moisés, dizendo: Moisés, ora ao Senhor, pede Deus misericórdia, porque o povo está morrendo, Moisés. O texto diz que Moisés vai fazer o que o povo pediu. E ele diz para o Senhor: Senhor, tem misericórdia desse povo. Esse povo rebelde, esse povo de coração duro, mas tem misericórdia. E Deus tem, Deus se compadece. Coração contrito, quebrantado, pode ser ruim, mas se arrependeu, Deus se inclina. E o texto diz que Deus dá uma ordem. Deus diz assim: Moisés, você vai fazer o seguinte: você vai construir uma serpente de bronze, e você vai colocar ela no meio do povo. E todo mundo que for picado por uma serpente, mas olhar para a serpente de bronze, será curado na hora.
O texto diz, meus irmãos, que Moisés faz a serpente de bronze, coloca ela no meio do povo, e acontece o que Deus diz: quem era picado olhava e era curado. Meus amados irmãos, a serpente some da Bíblia. Você não vê mais falando nada sobre ela, você não tem notícias. A serpente desaparece por cerca de 600 anos. A serpente não é citada, mas ela vai reaparecer no segundo texto que lemos, segundo livro dos Reis, capítulo 18. Meus amados irmãos, passou Josué, passou Samuel, passou Davi, a serpente estava lá, e a gente descobre que essa serpente agora tem até nome. Ela é chamada de Neustã. Ela agora tem até nome, e mais, se você prestou atenção no texto que lemos, segundo Reis 18, diz que a serpente estava dentro do templo, e eles queimavam incenso para a serpente, adoravam a serpente. Queimar incenso significa prestar culto, eles cultuavam a serpente. Meus irmãos, eu imagino que essa história seja parecida com o que a gente chama de telefone sem fio, né? A primeira geração que morreu, eles comunicaram: olha, um dia o povo desobedeceu a Deus e de repente começou a aparecer serpentes porque Deus enviou. E aí nós clamamos a Deus e Deus mandou fazer uma serpente. E aí Deus nos curou através dessa serpente. Mas a próxima geração, quem sabe, já não contava a história completa. E de repente já não era o povo que desobedeceu, foi Deus que gratuitamente enviou. Já não era Deus que mandou fazer a serpente já estava lá, e já não era Deus que curava, era a serpente que fazia. A história parece que foi sendo mudada no caminho, porque o lugar dessa serpente não é mais o lugar que outrora era. Agora ela tornou um lugar de destaque, tornou-se algo de destaque. O resultado disso é que aquilo que outrora foi bênção de Deus, agora virou um ídolo para o povo de Deus. Aquilo que Deus trouxe livramento, foi ação de Deus, foi presente de Deus, foi graça de Deus, agora é um ídolo, agora os afasta de Deus. Talvez, meus irmãos, seja o caso de alguém aqui nessa noite, quando sofríamos, desejávamos algo, clamávamos a Deus por algo, aí de repente Deus nos dá, só que aquilo que Deus nos deu, de repente ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Quantos, meus irmãos, pedem um emprego, e hoje, meus irmãos, já não tem mais tempo para Deus por causa do emprego que Deus deu. Aquilo que é uma bênção virou um ídolo. Meus amados irmãos, quantas pessoas pedem: Senhor, é ruim demais ficar sozinho, muito solitário, eu quero namorar, eu quero casar, eu quero isso. Aí Deus atende, Deus responde, e de repente essa pessoa se envolve emocionalmente, e Deus é deixado de lado, Deus é esquecido. A bênção de Deus é um ídolo, ocupou o lugar de Deus. Outros que oram, meus irmãos, por cura, e Deus cura, Deus responde, e hoje são incapazes de fazer algo para o Senhor. Pediram a Deus saúde, Deus lhes deu saúde, mas a saúde deles não é gasta no altar de Deus. Meus irmãos, quantos pediram a Deus uma faculdade, um lugar para estudar, e eu vou ser testemunho do Senhor lá, mas quando colocam os pés naquele lugar, meus irmãos, não é o lugar que é o problema é o seu coração, porque lá dentro o seu coração torna tudo aquilo uma idolatria, e Deus é deixado de lado. E eu vou parar por causa do tempo, que eu poderia ficar aqui a noite inteira citando exemplos de coisas que ocupam o lugar de Deus na nossa vida. Os favores de Deus sem Deus não valem a pena. Guarde isso, os favores de Deus sem Deus não valem a pena. Se a bênção de Deus nos custar o toque de Deus, a alegria de Deus, a presença de Deus, larga isso, abra mão disso. Meus irmãos, oramos por coisas, mas quando se trata de Deus, não há desejo por Deus, não há fome de Deus. Nós queremos resposta de Deus, nós queremos o toque de Deus, nas coisas que nós mesmos desejamos. Nós não queremos ser tratados naquilo que Deus se propõe a fazer. Meus amados irmãos, o contexto do segundo livro dos Reis é espetacular, porque a Bíblia diz que Ezequias, filho de Acás era um pai ímpio, perverso. Inclusive, na nossa série de sermões, os piores reis de Israel, que eu preguei o ano passado,
Acas era um deles. Acas era terrível. Mas esse texto diz que o Ezequias se propõe a ser diferente do pai. E o texto diz que ele vai promover um avivamento em Israel. E esse avivamento faz com que ele entre no templo. E ele começa a quebrar os altares. E quando ele chega diante da serpente, a serpente que sobreviveu a Davi, sobreviveu a Samuel, sobreviveu a Josué, a serpente que estava lá há 600 anos, ele despedaça a serpente. Imagina as pessoas, nossa, não, tudo bem, mas a serpente também. Ezequias não quer saber. Ezequias entende que o que nos afasta de Deus não é para a gente ficar admirando. Ezequias entende que o que nos afasta de Deus não é para ficar negociando. Ezequias entende que o que nos afasta de Deus precisa ser destruído, anulado, cancelado, rejeitado. Meus irmãos, quantos no nosso meio já sabem qual passo deve dar? Qual caminho tomar? Nós sabemos quem é Neustã na nossa vida. Nós sabemos para quem o nosso coração tem queimado incenso. Quem sabe o pecado, o egoísmo, a soberba, a imoralidade, o vício, pecados ocultos, tantas coisas, meus irmãos, que nós temos adorado, cultuado, queimado incenso. Essa é a noite de dizermos, chega. Talvez você aqui hoje quer romper com isso. Talvez você aqui hoje quer mudar de vida. Mas seu coração estava tão preso à serpente que você não sabe o que fazer. Eu concluo essa mensagem te contando algo. A serpente vai reaparecer lá no Novo Testamento. Em João capítulo 3. Na conversa de Jesus com Nicodemos. Quando Jesus diz para ele que ele tinha que nascer de novo. Esse homem fica desesperado. Só que Jesus diz para ele, Nicodemos, assim como a serpente foi levantada no meio do povo, o Filho do Homem também será levantado no madeiro. E todo aquele que olhava para a serpente era curado. Todo aquele que olhar para o Filho do Homem será curado. A resposta de Deus para você aqui nessa noite, que deseja remover os ídolos do seu coração, que deseja, meus irmãos, extirpar de vez esse vazio que só é de Deus, é colocar os olhos em Cristo, é olhar para o Senhor, é dizer, Senhor, até hoje, até essa noite, outras coisas ocupavam o seu lugar, mas os meus olhos estão em Ti. Olhos que estão em Jesus, não estão em Neustã. Você pode se colocar de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas e chuvas da só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim, te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, Tu cumprirás o desejo no meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Feche seus olhos. Coloque a mão na altura do seu coração. Deus, a Tua palavra nos foi pregada aqui nessa noite. A Tua palavra nos expõe, nos confronta. A Tua palavra nos mostra, Deus, o quanto nós somos impacientes. O quanto, ó Deus,
Nós ficamos incomodados com a forma do Senhor conduzir, do Senhor trabalhar. Quantas pessoas que estão na igreja, nos púlpitos, Pai, e muitas vezes nos incomoda, Senhor, a maneira do Senhor tratar, a maneira do Senhor trabalhar. É o nosso coração que é obstinado, Deus, é duro, é insensível. Muda isso aqui nessa noite, Pai. Que sejamos pacientes para entender que o Senhor está trabalhando. Não tem que ser do nosso jeito, é do jeito do Senhor. E muitas vezes, Deus, essa impaciência nos leva para o juízo. E tem pessoas aqui nessa noite que estão sofrendo pelo juízo das suas escolhas, dos seus caminhos, da sua impaciência. Mas a tua palavra nos mostra que quando clamamos, quando nos arrependemos, o Senhor nos escuta, Pai. Ah, Deus. E outros aqui nessa noite, que deixaram as bênçãos do Senhor se tornarem ídolos nos seus corações. Não há mais tempo para Deus. Vem no culto quando dá, quando tem jeito. Ora quando sobra tempo, a Bíblia fica jogada. Ah, Deus, Deus, Deus. Traz de volta, Deus, essa sede, essa fome, esse anseio, Deus. Mais do que muitas bênçãos, mais do que um casamento, mais do que uma faculdade, mais do que um carro novo, Deus. Nós queremos o Senhor, Deus, o Senhor, a tua presença, a tua vida em nós, Deus. Vem, Senhor. É noite de despedaçarmos os ídolos, quebrarmos esses ídolos. Chega, chega, chega. Toma o teu trono, Senhor. Toma o teu trono, Senhor. Você pode dizer isso? Toma o trono que é teu, Jesus. O trono do meu coração é teu, Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Meus irmãos, que Deus continue aplicando essa palavra no seu coração. Você sai daqui nessa noite para ter uma semana diferente. Uma segunda-feira cheia de desejo por Deus. Deus, Deus. Quero Deus, eu quero Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. Quero experimentar Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Eu não falei, quarta-feira tem culto, irmãos. Nós temos vivido quartas-feiras maravilhosas aqui, irmãos. Eu preguei na última quarta, eu vou pregar a quarta de novo. Na última quarta a gente pregou sobre a igreja, a vida da igreja. Que noite maravilhosa. Domingo que vem eu vou pregar de novo, eu vou pregar nos 2 cultos. Se você quiser vir, vem, dá seu nome, irmãos. Se antecipe, demonstre, deseje o culto, chega logo, sabe? Traz de volta isso, irmãos. De quando você se converteu, não sei se você já viveu isso, mas de quando o seu joelho te chamava para orar, de quando você olhava para a palavra e entendia que Deus queria falar com você, de quando dia de culto você ficava olhando o relógio para ver se estava na hora para você ir. A gente está vivendo uma geração, meus irmãos, que acostumou com isso aqui. Não. Aqui é um lugar para nos encontrarmos com Deus. Valorize isso. Faça isso, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade de te adorar, te bendizer, te louvar. É o Senhor que opera em nós o querer, o efetuar, tudo é teu. Obrigado por tua palavra, Deus. A tua palavra, Deus, ela nos confronta, mas ela nos chama para uma vida melhor. Dá para ser melhor, um crente melhor. Dá para ser um servo melhor, uma ovelha melhor, um pastor melhor. Ah, Deus nos chama para isso, Pai. Que o Senhor possa guardar os nossos idosos, os nossos irmãos do grupo de risco, as nossas crianças que não têm podido vir aos cultos. Guarda-nos, ó Deus, nesses tempos difíceis.
Preserva a nossa mente, que tem sido, ó Deus, atacada, violentada por tanta coisa, Pai. Deus, dá-nos uma semana debaixo do teu cuidado, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Se você crê, diga amém, dê um aplauso a Jesus.